todos bem-vindos ao programa Nico. Na edição de hoje, nós vamos nos remeter a uma reflexão. Uma reflexão de tudo que nós fazemos que está relacionado com as nossas escolhas. Nós escolhemos desde que acordamos. Escolhemos o que vestir, escolhemos o que comer, escolhemos se perdoamos alguém ou não. Todo segundo, nós temos que fazer uma escolha e arcar com as consequências das nossas escolhas. Principalmente quando se trata de pais que separam e têm no meio os seus filhos, que por vezes ficam esquecidos. Vamos ao encontro de um jovem que teve os seus pais separados aos 2 anos de idade. Ele teve que entrar no comércio muito cedo e, infelizmente, não teve uma infância desejada. Ele nem deseja isso para uma criança, porque ele passou por dificuldades. Tinha que vender argolas, chamuças para poder pagar a sua escola. Mas porque ele fez uma escolha acertada, de frente de muitas crianças que, por vezes, quando não têm uma orientação, preferem ir para a rua, preferem entrar no mundo das drogas. Ele aliou-se a Deus. Vamos conhecer a história dele, porque hoje ele é um maulana. Vamos à mesquita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Este é Daoud Hussein Ibramugi. Vamos descansar para entrarmos. Natural de Vilanculos, um distrito localizado no norte da província de Inhambane, com uma diversidade turística que Daoud não teve oportunidade de desfrutar na sua infância. Tive uma infância, digamos, eu não diria muito boa, não é? Não muito boa porque, não sei se tive o destino de com 2 anos de idade a minha mãe ficar distante de mim e ter que crescer nas mãos da minha madrasta. Se eu conheci a minha mãe, eu já estava na 3ª ou 4ª classe, a minha memória não me falha, que até quando me apresentaram foi difícil para mim encarar ou aceitar, porque eu chamava a minha madrasta de mãe, até hoje chamo de mãe. Levei muito tempo para digerir este fenômeno, mas foi assim como o destino havia traçado. O seu pai se mudou para outra província. Ficou na responsabilidade da sua madrasta e a situação econômica no seio familiar comprometeu a paixão pelo desporto e aproveitamento escolar. Eu, por exemplo, tive o professor Roque, que era o professor de educação física, queria que eu jogasse basquete, porque ele achava que eu tinha talento. E eu participava nas aulas dele de basquete, mas tive que interromper, porque eu tinha outros deveres a cumprir em casa. 2 horas da manhã, Daoud Ibramugi, junto à sua madrasta, preparava argolas e chamuças para vender e ganhar algum dinheiro para suprir algumas despesas. Às vezes fazíamos enchimento da chamuça até 23 horas, para ir dormir e voltar a acordar 2 horas. A mesma criança tinha que ir à madraça, a mesma criança tinha que acordar, varrer o quintal, tirar a água para encher o tambor, porque não tínhamos torneiras ainda em casa. Tínhamos que ir a um sítio distante para tirar a água, para encher. A mesma criança tinha que ir à escola depois, a mesma criança tinha que ir ao mercado fazer compras da casa. E isto foi mais sufocante quando a minha irmã casou, porque nós todos éramos homens e só tínhamos uma irmã. Quando ela casou, aquilo parece que tudo acabou passando para mim. Não consegui fazer a 8ª classe, não consegui pagar a matrícula e não consegui fazer a 8ª classe. Mesmo a camisa do uniforme que eu tinha, um colega primo meu, cheguei no quarto dele e disse: aquela camisa tu não usas, posso usar para o uniforme, só leva lá. Desgastado com a situação de se abster dos seus direitos na infância, por cumprir tarefas domésticas, vendas no mercado, Daoud percebeu que tinha que fazer alguma coisa para mudar o cenário atual. Caso contrário, o seu futuro estava comprometido.
Daqui a pouco nós vamos saber a história do Maulana. Ele vai contar-nos como é que foi que ele teve esse chamado. É comum procurar auxílio de Deus, principalmente em momentos difíceis. Para Daoud, não foi diferente. E nessa altura, o seu vínculo com a religião islâmica ficou mais forte. Por volta de 610 d.C., o profeta Muhammad recebeu a profecia, já com 40 anos de idade. A sua migração para Medina ocorreu 13 anos depois, onde estabeleceu a religião islâmica e expandiu-se para o mundo inteiro. Esta religião chega a Moçambique através dos árabes nos tempos medievais, onde o comércio era a sua principal atração, tendo-se estabelecido na região costeira do país, aplicando suas doutrinas, modos e costumes. Este é o templo onde são feitas as 5 orações diárias pelos muçulmanos. Vamos agora visitar a mesquita. أشهد أن لا إله إلا الله. Entramos com o pé direito. Muito bem, uma das regras então para entrar neste templo é o pé. Temos que ter sempre atenção com o pé que nós vamos entrar na mesquita. Mas por quê? São as regras, tudo quanto nós fazemos, começamos pelo lado direito. Vamos então entrar na mesquita e todos aí em casa com o pé direito. Esta mesquita está aqui desde 2012. Eu diria desde 2011, 2010, porque já estava o projeto de construção. Por sorte, fui o primeiro imam desta mesquita. Não era este edifício que temos hoje, era de madeira zinco, como costuma-se dizer, não é? Material precário. E era mais pequeno também. E a parte das senhoras também era mesmo neste recinto, só tinha uma divisão. E que com a evolução e pronto, com o desenvolvimento e aumento dos crentes também hoje a necessidade de ampliarmos a mesquita e tínhamos problemas de infiltrações, etc. por aí. Então isto levou-nos a termos uma construção mais melhorada e mais ampla. Esta posição em que as mesquitas estão construídas, todas elas posicionam-se em direção à Kaaba, que é a casa sagrada que está em Meca, chamam de Meca, não é? É Meca. Kaaba é um templo em atual forma de cubo, construído por Abraão e seu filho Ismael, feito para a adoração de Deus único. O local da sua construção foi escolhido por Deus, por isso, Kaaba é o local mais sagrado para os muçulmanos. Todas as nossas mesquitas têm esta obrigação. Antes de construir a mesquita, temos que pegar na bússola, temos que tentar identificar e, ligeiramente, temos que estar apontados à casa de Meca. Daqui a pouco, fica a saber como Daoud Ibrahimji mudou o rumo da sua história. Deixou de vender argolas e chamuças no mercado para servir o seu Alá. Mas agora... Maulana, leve-nos para conhecer um pouco o templo. Bem, nós temos aqui essas duas entradas. No tempo da Covid, aqueles placares estavam ali, foi mesmo por causa do protocolo da Covid, onde esta era a entrada única e esta era a saída única. Agora, vamos aonde as duas entradas à medida que as pessoas chegam, não é? Nós temos essas linhas que nós temos aqui, chamamos de swaf. São linhas
onde os crentes eles posam ombro a ombro para fazerem as suas orações. E este lugar, como dizia, é só para os homens. Indo mais em frente, vamos constatar aquele primeiro pano que está ali isolado. Ali é onde está o poder central, não é? Então, os imãs, os líderes, os sheiks que dirigem as orações, eles posam naquele pano e não é imperioso que tenha aquele pano. Pronto, é uma simbolização que as pessoas foram fazendo. Então, o imã ou o sheik que estiver a dirigir as orações, ele vai parar naquela posição, olhando para a frente. Quem pode ser Maulana? Quem pode, na verdade, estar naquele tapete? Bem, a regra geral é que tem que ser alguém que conheça o Alcorão e regras básicas da jurisprudência islâmica. Hoje em dia tem escolas para formação em leitura do Alcorão e da jurisprudência islâmica e que estão definidas em várias categorias. Temos os sheiks ou maulana, temos mufti que dão as jurisprudências, as decisões sobre algumas matérias candentes da atualidade, e temos também os hufazes, que são memorizadores do Alcorão, mas também temos aqueles que têm uma formação básica em matéria religiosa, que também, estando numa zona onde não tem um sheik, não tem um hafiz, também dirigem as orações. Foi com o pé direito que Ibrahim G iniciou a sua jornada à busca de melhores condições de vida. Tive a sorte de, o falecido Nazir Amji, que Allah deu o paraíso, Jannat Firdaus a ele, aceitou-me como o muazzin da mesquita. O muazzin que é aquela pessoa que faz os chamamentos, aquele Allahu Akbar que vocês ouvem pelos microfones, pessoas que fazem, não é nenhuma gravação. Então eu passei a fazer o chamamento na mesquita ainda jovem, muito, acho que tinha na altura 15 ou 16 anos. Tive a sorte de começar a servir na mesquita através do chamamento, limpeza da mesquita, por aí. E foi se entregar pessoalmente na mesquita para poder fazer esse trabalho? Foi vontade própria, mas também apertado com esta situação, que era querer ver-me a ter alguma condição também um pouco diferencial para poder pagar os meus estudos. Então tive que passar já para o curso noturno. E aquele ano consegui pagar com o meu próprio salário, ganhava 950 mil com aqueles zeros que Guibuza tirou, não é? E com o meu primeiro salário fui pagar a dívida que eu tinha da matrícula na escola e paguei a matrícula daquele ano, repeti a 8ª classe e tive que transferir para o curso noturno já por motivos de trabalho. Um trabalho que teve a sua total entrega e sempre disposto em aprender e aceitar novos desafios. Nessa altura eu comecei a sair para as peregrinações, para como eles chamam de evangelização. E então nós acampávamos em alguns sítios, 3 em 3 dias, e íamos para aquelas evangelizações. E nessa altura chegou-nos também um maulana, formado na Arábia Saudita, Sheikh Hassan, Maulana Hassan Shaban, e que ele tinha uma capacidade, quando ele fizesse os seus sermões em árabe, aquilo dava uma vontade de dizer, uau, quem dera eu também pudesse estar ali. A sua entrega e dedicação do trabalho foram fundamentais para mudar de vida. Daoud esteve atento às oportunidades. Num dia, recebemos uma visita chamamos de Jamaat, de um grupo podemos dizer, missionários até, que estavam de viagem para Beira. Então pararam ali para almoçar, estavam com o Hafiz Abu Bakr Shiwan. Hafiz são aqueles que memorizaram o Alcorão. Então, ali no meio do almoço, veja o destino como é, ele diz ao falecido Nazir Amji que, olha, nós abrimos uma madraça na Beira. Se tiveres alunos aqui capacitados, podes mandar para lá. Eu ali na hora, eu disse, eu estou pronto. Começamos a tratar a documentação. Eu tive um problema, um outro dilema. É que meu pai, na altura, trabalhava em Xai-Xai. E eu tinha que ter uma carta de autorização dele para poder ir à madraça. Minha madraça dizia que não podia ser ela a assinar a carta ou a fazer. Então tive que contactar meu pai. Nessa altura não era comum usar os telefones, não é? Mas por sorte eu já tinha um telefone comprado com o meu próprio salário. Então consegui ligar para o meu pai, onde ele disse que não tinha problema. Então ele mandou fax para a antiga TDM. Fui levantar o fax, tirei a cópia, fui autenticar. Assim fui à madraça na Beira e comecei o meu curso de teologia na cidade da Beira.
لو في يوم كان الحمل عليك تقيل. E assim foi marcado o início do seu sucesso. Dali para frente, bênção sobre bênção. E da cidade da Beira fiz 3 anos. No 4º ano eu consegui uma bolsa para Zâmbia, num dos colégios na Zâmbia. E foi lá onde eu fiz a minha graduação de teologia. De lá tive a oportunidade de conhecer a Índia e Bangladesh em missão religiosa. Eis o poder das oportunidades. O Maulana teve a oportunidade de se formar, de fazer uma viagem pelo mundo e hoje tem o seu próprio templo. E disse ainda que começou, era ainda um templo de chapa, né? Chapas de zinco. Era um templo muito pequenino e hoje está no estágio que está. Algumas pessoas não percebem como é que as coisas acontecem, como é que a pessoa chega no patamar em que está. Outros julgam, né? Mas o importante mesmo é aproximar e procurar saber das pessoas próximas, das pessoas de sucesso e talvez se inspirar. E o Maulana é uma das pessoas que vai continuar a inspirar com a sua história. Já tinha ali a formação, como é que volta ou como é que vem para Maputo? Bem, eu quando terminei a formação, meu diretor chamou-me e disse: qual é o seu programa? O meu programa agora é ir para casa. Eu disse: olha, faça o seguinte, vai a casa, mas não firma contrato com ninguém. Nós temos um contrato que estamos a planificar para si. E disse mais, e temos um casamento já agendado também para si. Basicamente, acho que era por aí, em Nampula. Eles tinham contactos. Segui a minha viagem. Nós normalmente dormíamos em Tete. E agradecer à família mesmo que sempre nos acolhia em Tete, na Mesquita Hassan Hussein. A Hafiz Muhammad era uma das pessoas muito carinhosas que sempre nos acolhia. E ele insistiu que eu ficasse em Tete e trabalhar com ele. Eu disse: olha, eu tenho uma promessa que eu fiz em casa, de que depois de graduar tinha que voltar para lá trabalhar. Eles não precisando de mim, aí posso pensar nesta etapa e na possibilidade que o meu colégio também ofereceu. Bom, assim eu escapei dele, fui para Vilanculos. E em Vilanculos acabaram me deixando numa mesquita que acabavam de abrir e comecei a trabalhar lá, fiquei 1 ano e meio. Prontos, por muitas outras razões, acabei conseguindo esta oportunidade cá, vim fazer entrevista cá e fiquei. Chamaram-me para vir começar a trabalhar. Comecei a trabalhar aqui, nem carpeta ainda não tinha, usávamos esteiras mesmo para rezar. E acho que só tínhamos aí 2 frequentadores na altura. O princípio básico, fundamental da criação do homem é adorar Allah. Tinha a sorte também de ter o lado social. Eu sempre trabalhei com organizações da sociedade civil, no ativismo a nível da cidade de Maputo. Trabalhei no Conselho das Religiões e criamos pela primeira vez a Liga Juvenil do Conselho das Religiões. Fomos trabalhando até que neste momento, através do Conselho das Religiões, cheguei à Comissão Nacional de Eleições. Uma história inspiradora, uma história de superação, uma história que prova que é possível ir atrás dos sonhos. E por falar em sonhos, eu gostava que o Maulana deixasse ficar aqui uma mensagem para aqueles jovens que estão a passar por situações difíceis. O Maulana passou por uma situação e recorreu a Deus para ter a solução. E aqui está. Qual é o conselho que deixa ficar para aquele jovem que está a sonhar, que está a tentar, mas tem várias dificuldades no seu dia a dia e até pensa em desistir? Bem, primeiramente, se calhar, o meu conselho primeiro seria para a população no geral. É que nós precisamos dar apoio às pessoas. Porque uma das coisas que eu sinto que se calhar se cheguei onde eu cheguei, se calhar não foi só por mim. Todos os vizinhos da minha casa, ao meu redor, sempre faziam orações, sempre diziam: esse miúdo vai chegar longe. Então é necessário termos suporte de pessoas que acreditam em nós e dão-nos voz de esperança, não de pessoas que só mostram-nos o lado negativo das coisas. Também é necessário acreditar que dias melhores sempre virão. Pode ser tarde, mas eles sempre chegam. Vamos ficar sem comer, vamos ficar sem dormir. E eu lembro quando estava à espera do meu visto, do meu passaporte para a Zâmbia, só para ter ideia, o meu primo havia alocado uma casa onde eu dormia e estava na manga
Para quem conhece Manga, na cidade da Beira, eu saía a pé da Manga até a Baixa a pé. E sem saber o que comer, o que beber naqueles dias. Quando ele entendesse, eu ia ao escritório dele, ele levava-me a casa, comia. Às vezes os meus antigos colegas que traziam-me alguma coisa para comer. Foram dias muito que em algum momento deu-me vontade de desistir, mas não desisti. Então, situações difíceis sempre virão na nossa vida, mas a persistência é muito importante. É muito importante porque se nós acharmos que dessa vez é de vez chega, então desistir é mesmo a pior derrota. Então, melhor é sempre continuar a esforçar, procurar fazer o pouco e esperar com o pouco para ganhar o muito. E não procurar forçar ter o muito com facilidade, porque o muito com facilidade dura também pouco. Mas não só momentos difíceis fizeram parte da sua caminhada, momentos felizes também. Gostava que partilhasse um pouco estes momentos. Qual foi assim o momento do auge, que ficou muito, mas muito enaltecido? Bem, eu diria que o princípio da minha felicidade foi primeiro ir à Madraça da Beira. E mais feliz ainda foi quando fui à Zâmbia. Digo que a Zâmbia é minha segunda casa, por quê? Porque trataram-me como filho e tive a sorte de ser o chefe dos estudantes no colégio e foi a melhor casa que eu já fui acolhido. Fui acolhido, eu diria, melhor do que qualquer outro sítio onde eu fui acolhido. O melhor momento da minha vida foi ter estado naquele colégio na Zâmbia. Eles significaram-me muito e tenho eles sempre no meu coração. Principalmente o falecido fundador, que Allah Deja Natail, era uma pessoa muito carinhosa. E depois foi quando vim para cá, não é? O presidente desta comunidade é uma pessoa muito humilde, muito carinhosa. Sempre tratou-me como filho, porque ele é mais velho, lógico, mas ele tem uma capacidade espetacular de apresentar os assuntos. Mesmo não concordando com a minha decisão, ele sempre respeitou as minhas decisões. Então, ele tratou-me como filho. Senti que encontrei um outro pai, não é? E, normalmente, quando nós temos alguém que nos suporta, nos apoia, então sentimos-nos sempre seguros. A maior bênção da minha vida é a minha esposa, a Fátima, porque casei com ela, alhamdulillah, e em pouco tempo também as coisas foram se abrindo. Então, de facto, tive muita coisa boa também. A posterior, os meus sogros também são pessoas espetaculares que, em momentos difíceis, acredita que eu já tive situações de passar 2 dias seguidos com a mesma refeição. Estou a dizer, arroz do jantar servir como arroz de matabicho, de almoço, de jantar no dia seguinte, não ter gás, ter que partir espinhosa para fazer lume, mas a minha esposa não me abandonou. Quer dizer que se fosse daquelas mulheres que queriam logo luxo, então eu teria ficado solteiro, mas ela conseguiu suportar comigo aqueles momentos difíceis e, graças a Allah, momentos difíceis sempre virão. Estou ciente que sempre virão um outro momento difícil, sempre vivemos, mas os momentos difíceis vêm de diferentes escalas, de diferentes maneiras. Nós só temos que saber suportá-los, pacientar e deixar tudo nas mãos de Allah, que Ele sempre vai dar sempre algum trunfo à frente. Sente que valeu a pena vender aquelas argolas? Sente que valeu a pena ter ficado sem conseguir vender as argolas e estar no estágio que está hoje? Qual é a sua satisfação quando termina o dia, no final do dia, depois de cumprir com todas as suas etapas? Bem, eu acho que crescer nas mãos de uma madrasta me fez crescer, mas não desejaria ninguém crescer nas mãos de uma madrasta. Então, vender argolas, vender chamuças, meramente são memórias que não me veem como boas coisas, não é? Não me veem como boas coisas porque era a necessidade que tínhamos, sim, mas chegou a um tempo onde eu já não fazia por vontade. Ajudou-me a desafiar a vida, mas não fazia por vontade. Fazia porque tínhamos que fazer e em algum momento senti que parte da minha infância ficou beliscada, daquela alegria da infância, que os demais crianças tiveram oportunidade.
É por esta razão que, de facto, quando dizem que não à mão de obra infantil, eu sinto, na verdade. Se tivesse o poder de tomada de decisão no nosso país, o que faria por estas crianças que passam por esse tipo de situação? Eu acho que tem que haver um ministério de acolhimento que possa lidar com esses tipos de situações. Cada caso é um caso. Eu não gostaria que chegássemos à situação da Europa, em que as crianças são retiradas das mães meramente porque elas não têm condições de vida. Eu acho que os pais carecem de um subsídio. Nós precisamos agora começar a entrar num sistema onde o Muammar Gaddafi dava, onde as famílias têm que ter um subsídio, onde cada final do mês entra algum X, porque o Estado ganha, tem algumas receitas e tal, sim, tem que haver algum subsídio que deve ser estipulado para cada família moçambicana que sirva de base para o seu sustento mensal, mesmo que não seja suficiente, mas é necessário que cada família, principalmente as famílias carenciadas, precisam de um subsídio mensal e que não tenham que ir fazer bicha. Eu não entendo porque aquelas vovós têm que fazer bicha para receber dinheiro. Se hoje em dia temos um sistema bancário, todos têm que abrir contas no banco e o dinheiro tem que ser transferido, não tem que andar nas mãos das pessoas. Então, eu acho que há uma necessidade de se fazer levantamento de quem são as famílias de facto carenciadas, estão a passar por necessidades extremas, haver um projeto específico e dar-se um subsídio mensal a essas famílias para terem um básico para poder comer e beber, porque isto é básico como um país, como uma nação que precisamos crescer e desenvolver. Então, temos que pensar nas pessoas que passam situações difíceis, são essas que depois viram marginais, viram assassinos, viram ladrões, porque não tiveram nenhum acompanhamento. O que acha de sair da zona de conforto? Parar de arranjar desculpas para o estágio atual da sua vida? Porque, na verdade, é tudo resultado de uma escolha. É possível contornar esta situação? É só olhar atentamente para os seus problemas, porque aí pode ter a solução. Muito obrigada a todos que estiveram ligados a nós. Continue na restante programação da TVM. Fique à vontade para conferir quantas vezes quiser o programa Nico, porque este fica gravado nas nossas páginas. Shaimin Abdurrahman, espero por si na próxima edição. Até para a semana.